Professor Beluso, boa noite e muito obrigado aí por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Já tem um monte de gente esperando. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vamos ter uma conversa espinhosa. E uma conversa pré-jogo, né? Pré-jogo do Palmeiras. Professor, é muito bom voltar a conversar com o senhor, né? E esse momento exige cada vez mais da gente uma reflexão sobre a atual conjuntura, dado que o presidente americano anda fazendo algumas tentativas aí que dificilmente vai dar certo, mas uma coisa é certa, a bagunça na economia mundial já está decretada, né? Aí eu queria que o senhor analisasse as consequências, né, disso para a economia brasileira e como a economia brasileira pode vir, né, agir para que amenize do médio para o longo prazo, porque no curto dificilmente tem alguma saída, né? Você tem toda a razão. É preciso ter uma estratégia de longo prazo diante da articulação da economia mundial, né? O que o Trump provocou é uma coisa que estava já em gestação há algum tempo, né? Foi uma tentativa de reação à ameaça ou redução ou a queda da hegemonia americana, né? Não por acaso o principal objetivo dele é chegar à China, né? É colocar a China numa situação mais delicada, etc. Mas o que ele está fazendo vai começar a provocar danos na economia americana, porque nós não podemos esquecer que esse processo chamado globalização, que já aconteceu no final do século XIX, né? E logo depois da Segunda Guerra também, uma globalização gerida, administrada pelos princípios de Bretton Woods, né? Então, nós já tivemos a experiência da dissolução desse regime e as reações, sobretudo dos Estados Unidos, Reagan e a Thatcher, que fizeram, né? Buscaram, na verdade, eliminar todos os resquícios ou as sombras do estado do bem-estar social. Nos Estados Unidos era menos intenso, mas na Europa e na Inglaterra, desde Clement Attlee, né? Depois da Segunda Guerra, né? Que ganhou a eleição do Churchill, que, na verdade, promoveu o sistema de saúde inglês, gratuito, etc. Eu estou me demorando nisso para explicar que nós estamos assistindo uma dissolução da ordem mundial que já vinha sendo gestada ao longo do tempo, mas que acabou explodindo diante dessa reação, essa percepção dos americanos que eles estavam ameaçados pela China. Essa é uma questão fundamental. Agora, o curioso disso, né, Bruno, é que a industrialização rápida chinesa, sobretudo a partir dos anos 90, né, foi promovida, inclusive, pela migração de empresas americanas maciçamente, muitas das quais estão perplexas, porque elas não sabem o que fazer, né? A China está desenvolvendo lá um programa de incentivo ao consumo para fazer com que a economia mantenha o seu ritmo de crescimento, que foi bom, foi 5,5% no semestre passado, no trimestre passado. Então, o que nós temos aí é uma questão de ajustamento, adaptação das duas economias diante de um tremor e temor global, né? E aí a gente tem que considerar também a situação bastante
ambígua da Europa, né? Bastante ambígua da Europa, tentando, na verdade, se ajustar, etc., mas, ao mesmo tempo, tendo que se colocar diante dos litigantes, né, digamos, China e Estados Unidos, e eu vi uma declaração da van der Leyen, você sabe que é a responsável, é a diretora-chefe lá do Parlamento Europeu, e ela dizendo que ela está muito aborrecida, muito preocupada, porque os produtos chineses estão chegando muito baratos na Europa, né? E ela começou a falar do carro elétrico, essas coisas. Então, nós temos que, na minha opinião, né, olhar esse processo de um ponto de vista mais de longo prazo, né? Olhando qual foi a construção dessa situação que levou essa rivalidade aguda agora entre Estados Unidos e China. Eu vou contar uma história para você, aqui não sei se eu já contei. Eu estava em Belgrado, em 1979, na reunião do Fundo Monetário Internacional. E nessa reunião havia uma espécie de desentendimento entre os Estados Unidos e os países europeus, porque depois do choque do petróleo, em 73, o dólar iniciou um processo de desvalorização, com inflação muito alta nos Estados Unidos. Em 78, a inflação foi de 13%. Então, as reservas internacionais começaram a se deslocar do dólar para o marco. E os europeus entraram com uma proposta de uma cesta de moedas administrada pelo FMI, que substituiria o dólar. Você vê como os acidentes acontecem na vida, não são por mérito nosso, mas às vezes por ironias do destino. O Alexandre Kafka, que era o representante do Brasil no FMI, me levou a conversar com o Paul Volcker, que era então o Sherman, o presidente do Banco Central americano. E aí conversamos, eu falei da conta de substituição, ou seja, a cesta de moedas, etc. E ele me disse a seguinte frase: ninguém vai contestar a hegemonia do dólar, ou o poder do dólar. Ele usou poder do dólar. Então, quando ele saiu antes da reunião, voltou para os Estados Unidos, hoje em dia eu estou vendo que estão registrando, mas ele subiu a taxa de juros a 21%. Você se lembra disso? Sim. 21%. Foi subindo progressivamente, quando chega no começo dos 80 e 21%. Nós estávamos falando da migração das empresas americanas para a China. O impulso inicial foi dado aí. Foi dado nesse momento, que eles foram buscar o quê? Mão de obra mais barata, né? Um espaço econômico, na verdade, pouco ocupado. Eles foram para aquelas zonas de processamento lá, que os chineses chamavam, né? E os chineses fizeram o seguinte: eles começaram a fazer joint ventures com as americanas para incorporar os avanços tecnológicos que eles estavam recebendo. Uma coisa muito típica do modo chinês de administrar a economia, né? Sem piripaques, sem coisa parecida, né? Eles vão fazendo na calada não é da noite, na calada do dia, eles vão fazendo isso. E esse é o processo que engendrou essa situação ao longo dos anos 90 e 2000. Você pega a aceleração da economia chinesa nos anos 90, era um crescimento médio de 10%. Você se lembra disso, certamente. Agora caiu um pouco porque a economia já está muito grande. Então, essa migração das empresas americanas e muitas europeias, inclusive a Volkswagen está lá, tem outras empresas alemãs que estão também,
porque a China construiu um sistema de preservação da sua competitividade. E uma coisa que é pouco mencionada é o controle que eles exercem sobre o fluxo de capital financeiro. Eles têm controle sobre os fluxos de capitais e têm, portanto, controle da sua taxa de câmbio. Uma das razões que o Trump aponta é que os chineses estão com a taxa de câmbio muito desvalorizada. Mas faz tempo isso, né? Foi o tempo inteiro, isso ajudou muito as exportações chinesas, etc. Então, o que eu vejo como definição para frente do que vai acontecer é que nós vamos ter um conflito que não é fácil de resolver. Você vê que os europeus estão um pouco preocupados, não tem muita... Não estou vendo no parte da Europa, eu estou lendo o Financial Times todo dia, não estou vendo da parte da Europa uma mobilização mais aguda, né? Ainda que a Alemanha, com esse novo primeiro-ministro, Merz, tenha prometido uma política fiscal totalmente estranha à tradição alemã, de fazer, fora do orçamento, um gasto em infraestrutura e indústria militar. Né? Ele prometeu fazer isso, ele não tomou posse ainda, não. Mas isso é que está mobilizando a Europa. O Macron está lá sempre naquela tentativa de escolher o caminho menos doloroso, né? A Itália está com a Meloni, e a Meloni se colocou sob as asas dos Estados Unidos, né? Então você tem uma situação muito conflitiva lá dentro, que não é um conflito explosivo, mas é um conflito que vai no subterrâneo, né? E você vê que o Canadá e o México reagiram de maneira muito clara, né, e muito impositiva. E você sabe muito bem que o México acolheu muitas empresas americanas lá que exportam para os Estados Unidos, né? E o que está acontecendo lá dentro dos Estados Unidos é o queixume, desculpa a palavra, o queixume dos industriais que se valem dos insumos e peças e componentes fabricados na China, né? E esses componentes industriais, além de vestido das moças, etc., né? Que a Shein exporta muito barato, mas o mais importante é que eles estão se queixando dos riscos de um choque de custos importante na economia americana. O que vai terminar no aumento da inflação, que é o que está todo mundo antecipando. O Trump, nos últimos dias, tentou dar uns recuos, mas, ao mesmo tempo, reafirma o que ele havia dito. Então, é uma situação que pode desencadear, sim, uma recessão por conta da falta de confiança, dos temores, dos medos, etc., que estão espalhados pela economia americana. Não é só na indústria, é também no mercado financeiro que nós temos observado essas oscilações. Eu não gosto de fazer prognósticos, mas, do meu ponto de vista, o encaminhamento dessa solução não é fácil. Talvez seja mais fácil para um país como o Brasil, que o Brasil pode... Agora, o Lula vai para a China, né? Vai ter uma reunião com Xi Jinping, e há um acordo Brasil-China, e as economias são, de fato, complementares, porque os chineses são os maiores importadores de grãos brasileiros. Isso vai melhorar, provavelmente, porque os Estados Unidos foram prejudicados pela imposição de tarifas pela China, né?
E eu acho também que nós tínhamos que aproveitar esse acordo, desenvolvê-lo de uma maneira que o Brasil pudesse, a partir das suas vantagens naturais, como, por exemplo, a questão energética, o Brasil pode muito bem transformar a Petrobras numa empresa de energia. Aliás, eu já vi uma notícia parecida com isso, empresa de energia que estivesse disposta a explorar e incentivar as energias renováveis, né? O Brasil poderia, por exemplo, adotar um programa de avanço da energia renovável, juntando, seria desejável que a Petrobras, né, espraiasse mais o seu propósito, né? Infelizmente, a Eletrobras está privatizada e está com uma situação de gestão muito complicada. Mas podia juntar as duas, né, para fazer uma gestão dessa transição energética de maneira mais aguda, né? E não só isso. Tem uma coisa que me espanta no Brasil há muitos anos, que é o fato de que nós destruímos o nosso sistema ferroviário. Destruímos. Isso nasce juntamente com o benefício que nós recebemos da indústria automobilística aqui, né? E aí o transporte rodoviário prevaleceu de uma maneira absoluta. Agora, se você olhar as oportunidades de investimento que você tem aí, isso poderia mobilizar, inclusive, os chineses, porque eles fazem muitos investimentos em ferrovias na África. Nós podíamos acertar com eles um programa ferroviário, né? Aqui na Bahia, mestre, me desculpe, aqui na Bahia surgiu a notícia de que eles podem vir a finalizar o projeto da FIOL, né? E do Porto de Ilhéus. Sim. Assim, o que eu estranho é que, por exemplo, assim como a China, porque o Brasil não aproveita também essa joint ventures, né? Porque a gente não traz essa transferência de tecnologia para cá, né? Porque os chineses estão refazendo o deserto. É quem hoje tem uma potência de fazer megas obras, né? Que é absurdo o que eles conseguem fazer. Exatamente. E a gente não, assim, eu não vejo muita notícia sobre isso, sobre aproveitamento, sobre parcerias técnicas, né? Eu acho que a gente está amildado nessas relações. Eu acho que essa talvez seja uma oportunidade de maior aproximação e de maior ganho técnico, porque a gente tem um sistema industrial que também foi freado, né? Um sistema industrial assim, robusto, que foi desenvolvido da década de 30 até a década de 80, né? Então, assim, eu não entendo por que a gente toma algumas decisões que vão de encontro às possibilidades futuras nossas. Parece que a gente tem um eixo, tem um quadrado, a economia nossa vive dentro de um quadrado com rédeas, né? Assim, a gente está o tempo todo pensando na questão da inflação para limitar dentro desse quadrado. Quando a economia vai dar uma resposta para distribuir dinheiro, para distribuir renda, as rédeas são puxadas. Assim. Eu acho que essa relação de classe no Brasil parece que é mais importante que o lucro. É um negócio louco. Não é? Não, Bruno, você tem razão. Sobretudo, o que a gente deve sublinhar é o fato que, em geral, os economistas eles menosprezam as relações de poder, que implicitamente estão sentando com o mercado, é uma forma de igualar os trabalhos ou de igualar as produtividades, etc. Mas o que nós temos, e isso foi observado em muitos momentos da história, o que nós temos hoje é um cerco que está sendo feito ao governo a partir de hipóteses econômicas completamente desajustadas para a realização do Brasil, né? Então, é o mercado financeiro que faz isso, junto com a imprensa brasileira,
porque todo dia você pega a manchete dos jornais, eu ainda tenho o hábito de receber jornal papel, né? E o que se observa é um cerco que impede, por exemplo, hoje a manchete da Folha era a possibilidade de você não atingir o superávit primário em 2026. Então, esse rame-rame, isso entra nas correntes mais poderosas de opinião, etc. Isso vai se transformando quase num dogma, né? Quase num dogma. E você assim tira capacidade de investimento público, que é importante, sempre foi importante no desenvolvimento brasileiro, né? E, inclusive, impulsionando o investimento privado. Aliás, uma das qualidades do sistema chinês é essa articulação entre o Banco Central, People's Bank of China, as empresas estatais e um vigorosíssimo setor privado. Porque a relação é que importa. E você não pode ficar nesse rame-rame, ou é Estado ou é o mercado. Isso é um veso positivista da pior espécie, um pouquinho de dialética nisso. Faria bem, né? Ou seja, é um sistema de relações. Então, o que eu vejo no Brasil ainda é que esse bloqueio político é muito decisivo para uma certa tentativa de acomodação do governo, né? Aí o pessoal fica dizendo, eu vejo colegas, amigos, economistas e tal, falando, se eu tivesse lá, eu faria assim, faria assado. Não é assim. Não é assim, né? Porque isso não é uma questão de sabedoria econômica, nada de prospecção de vantagens. É um problema político. Se você fizer o primeiro movimento de, por exemplo, aumentar um pouco o gasto discricionário com investimento, etc., o pessoal ia começar a dizer que está gastando demais, vai impulsionar a inflação, etc., etc. Nós já conhecemos esse rame-rame. E assim, a gente não discute economia do ponto de vista da oferta, a gente está o tempo todo discutindo demanda. Assim, Sim. a gente não tem um plano para, né? A gente sempre fala, tem uma série de itens, baixa produtividade, problema tributário, tal, ok, então, mas isso não pode ser arrumado no meio do caminho, assim, por que a gente não discute planejamento econômico, por que a gente não discute mais desenvolvimento, né? Hoje se discute medo. Quem consegue ter a melhor oratória para que a sociedade tenha menos medo, né? Então, assim, as discussões estão paralisadas por conta dessa polaridade. Então, e, assim, é muito bom para quem está desse lado, né, de que primeiro o meu, depois o nosso. Mas para a sociedade como um todo, isso é muito prejudicial e a gente está perdendo um tempo absurdo, porque a economia vive só dentro de uma rede, assim, é impressionante, assim, você vê um país desse tamanho, com a capacidade enorme de produzir, de poder se tornar uma potência verdadeiramente, né? Se amiúda por conta de que, como dizia Juca Chaves, porque as pessoas querem comer o caviar, né? Então, É assim, isso. Você como tem todo. desarticular isso, né? Pois é, mas isso é uma questão. Aí vamos trazer para o debate a questão política, né? Porque é muito importante, por exemplo, eu acho que será decisivo até uma mudança mais agressiva do governo, é importante que o Lula ganhe, porque se por acaso a direita brasileira ganhar a eleição, eles vão se jogar sob as asas do Trump. Vão se entregar. São entreguistas. Veja o caso, então, esse é o perigo, né? É que você acabe redefinindo colonização moderna. Então, você vai submeter. Veja o caso
do filho do Bolsonaro, que se asilou voluntariamente nos Estados Unidos, né? Ele é um sujeito que vivia cercando ali o Trump. E esse contingente político que se formou nos últimos anos, ele tem a mesma característica. Ele, na verdade, não tem, você não ouve nenhuma proposta ou sugestão para o crescimento, para o desenvolvimento brasileiro. Não tem. Só tem pela negativa. Então, não é para. Então, isso é muito sério, porque isso denota um problema sociopolítico que nós temos, que é, por exemplo, a formação de um Congresso que tem essa proporção enorme de direita atrasada, né? Se é que existe alguma direita adiantada, mas pelo menos os liberais mais autênticos e tal. Mas isso tudo é um bloqueio que você tem. Veja o caso agora da nomeação do ministro das Comunicações, né? Que foi uma coisa bastante sintomática do que nós estamos falando, né? Então, se lidar com... Eu tenho dificuldade de falar mal do Congresso, porque eu, quando fui mais moço, assessorando o doutor Ulisses Guimarães, eu ia com ele para todo lugar para a campanha das diretas. A gente defendia o Congresso. Mas, do jeito que está funcionando, isso é uma coisa muito prejudicial, né? Porque não há empenho no interesse público, né? E no caso da economia, isso é fundamental. E o que o senhor enxerga, mestre, a partir desse cenário da conjuntura? Quais os desdobramentos da nossa economia, né? Nós provavelmente teremos duas perdas, que talvez seja a diminuição do consumo americano, e a outra é talvez uma diminuição também do consumo mundial, da economia mundial, né? Sem dúvida. Isso vai afetar o comércio brasileiro seguramente, né? Nós ainda temos essa peculiaridade de ter essa relação com a China, que, diante das tarifas americanas, vai proporcionar um avanço da nossa exportação de commodities. Isso certamente, inclusive carne, etc. Então, isso é uma vantagem que nós poderíamos aproveitar para ajudar a financiar, digamos, do ponto de vista macroeconômico, financiar esses investimentos que nós mencionamos em energia renovável, etc., né? Para a gente dar uma caminhada, provavelmente com alguma articulação com os chineses, e eu diria com outros países, talvez o Japão também tenha interesse, né? Mas eu acho que os projetos têm que ser bem definidos. Nós temos que aproveitar nossa vantagem e definir muito bem os projetos. Como você falou, nós precisamos ter planejamento indicativo, planejamento de longo prazo, né? É preciso que o Estado brasileiro se desembarace dessas obstruções que estão prejudicando o seu desempenho, né? Que são as obstruções sociopolíticas, né? Que, infelizmente, não são discutidas na mídia, né? Ninguém fala disso. Todo mundo começa a fazer a crítica da política econômica a partir de uma visão mesquinha, assim, tecnocrática, né? Então, isso vai passando pela cabeça das pessoas, e eu diria que a única coisa que eu posso afirmar é que a gente não pode parar de participar, de discutir, de propor, etc., de criticar. Isso a gente não pode parar e ninguém consegue, quem tem esse propósito, consegue bloquear. Mas a gente não pode parar.
Esse é o propósito desse canal, né? Humildemente, né? É. Mas é um propósito de trazer essa discussão de desenvolvimento, né? Trazer discussão de economia para que seja uma disciplina que deixe de ser chata para se tornar uma disciplina, né, que as pessoas tenham conhecimento e saibam usar isso a favor de uma sociedade, né? Certamente. Então, quando a gente convida o senhor, convida outros economistas, é justamente para que a gente consiga transmitir a importância dessa disciplina, dessa compreensão, dessa ferramenta, né, como um mecanismo de progresso coletivo, né? Sem Não só dúvida. individual, ainda que haja progressos individuais, tá? Mas, assim, o propósito do canal é justamente esse, né? A gente vai aos poucos, justamente tentando fazer com que traga pessoas como o senhor, que possa ajudar que as pessoas compreendam a importância e possam também começar a sair do lugar, né? De certa forma, nós estamos meio que estagnados, né? Assim, apático, né? Diante da... Ah, sim. Isso é um fruto também, um resultado da sobreutilização das redes sociais. Que os caras ficam discutindo nas redes e não se mobilizam, né? Eu disse outro dia para um sindicalista que é amigo meu, eu falei, vocês precisam tirar o bumbum da cadeira, porque se não tirar o bumbum da cadeira, precisa andar, precisa participar, discutir, etc. Está tudo muito bloqueado, parado, né? Tudo muito administrativo, né, mestre? Até os grupos dos professores, você, de certa forma, há uma certa acomodação, como se, Sem dúvida. né, fosse decretado o que Fukuyama falou há um tempo atrás, né, o fim da história. Fim Parece da que o fim da história. história realmente chegou. Pois é. Está tentando justamente provocar com isso, assim, está também convidando as pessoas a espalhar o canal para os estudantes, né, para que... Mas nem É isso a gente muito consegue. Às importante. vezes há uma acomodação de tal ordem que as pessoas nem para poder... Para quem está tentando, também não há possibilidade de ajudar quem está tentando. É. Na verdade, você precisa suscitar a paixão pela dúvida, que é o caminho para o conhecimento, né? Um programa como esse, eu espero que tenha suscitado dúvidas em muita gente que tem certas concepções, etc, né? Esse é que é o papel de um canal como esse, de um debate como esse que nós tivemos, né? Impulsionar as pessoas a avançarem no conhecimento, a se interessarem, a buscarem algumas obras, alguns livros que possam esclarecer, né? Mas esse é um esforço, como você disse, é um esforço coletivo, né? Sem que você tenha essa mobilização. Aliás, eu estava lendo hoje um artigo do Guy Standing, que eu te contei, falando sobre. É um economista da London School, e ele falando exatamente dessa imobilidade das forças que têm uma visão mais progressista, etc. Imobilidade, está falando da Inglaterra e da Europa. E isso tem muito a ver com as formas de comunicação novas. Hoje mesmo eu assinei um manifesto pelo controle das redes sociais. Se você deixar solto, é aquela situação bizarra em que a liberdade de opinião das pessoas se transforma numa liberdade de opressão, né? De opressão. Professor, na década de 90, teve um físico que escreveu um artigo científico que um artigo que estava em consonância com aquele momento lá, né? Que estava nos parâmetros de quem dominava o momento. E aí, no dia da apresentação do artigo, eu acho que já
cansado de perceber isso, ele disse o seguinte, que todos aqueles fatos que estavam escritos no artigo eram mentiras, mas que ele tinha submetido a uma revista super importante no momento, né? Tipo um Qualis A1. Mas o protesto dele foi justamente no sentido de que existe, no sistema de informação, existem dutos, né? Que são dutos erguidos justamente assim, aparentemente de forma democrática, entre aspas, mas se você conduz uma informação fora desse duto, que queira quebrar esse duto, ou seja, que queira estabelecer um novo parâmetro ou uma nova direção, você não tem êxito, né? Assim acontece na mídia, como o senhor falou há pouco, e assim acontece também no processo discursivo também, né? As pessoas, né? Tem um bloco lá, tem um bloco de Olinda chamado das professoras, que eu acho que relata bem esse momento, que ele diz o seguinte: o bloco é cansei de ser profunda. Então, eu acho que há um cansaço dessa profundidade, né? E, assim, esse sistema de dutos é um sistema que existe um sistema para que as pessoas que estejam contra o duto, né, contra essa direção de informação, eles sejam bloqueados. Tal. Eu acho que isso, eu revi esse artigo e, assim, é muito notório isso aqui, nesse momento, né? Porque parece que há uma falência do processo de discussão, né? Assim, as pessoas estão mais preocupadas em dar risada ou escrever artigos que também condizem com essa leitura de que poucos ganham, né? E a gente não consegue avançar. E parece que a discussão virou algo menor, como o senhor falou, como a discussão, né, ela inquieta as suas decisões, né, ou inquieta negar o que, de certa forma, a gente tinha uma concepção, né, mas provada por A e por B de forma científica, claro. Não, eu acho que é isso, eu acho que aquilo não é isso. Então, assim, há um cercado que foi muito bem estruturado para poder que haja esse silêncio. E fica parecendo que o silêncio é bom para as duas partes. E não é, o silêncio só é bom para uma das partes. Né? E outra coisa interessante também, no que tange a questão dos Estados Unidos, é que esse processo que a China se tornou, né, a indústria do mundo, esse processo, além da China, alguns bilionários foram, somente bilionários americanos, foram os mais beneficiados com isso. Né? Então, criou-se um sistema onde gerou-se bilhões e bilhões para uma classe reduzida, né, que não está na discussão agora, né, e que agora se revela ruim. Né, assim, ou seja, o capital, com sua proeza, né, de se reinventar, conseguiu fazer isso, e agora a China, por si só, sozinha, entra como vilã. Né? Mas, claro, isso foi construído desde a década de 70 com Nixon, né? Tentando trazer a China para o sistema que beneficiaria o capital como beneficiou. Então. 74. 74. Foi a reunião com o Zhou Enlai. Zhou Enlai foi aos Estados Unidos, foi recebido pelo Kissinger, e aí começou a aproximação dos Estados Unidos com a China. Eu queria fazer uma observação sobre o que você estava falando, né? É que, num determinado momento, você teve, como você disse, na década de 70, uma reformulação completa da relação também entre os países. Né? Então, como eu disse, em 79 teve esse subida da taxa de juros, e isso foi o fator fundamental para a crise da dívida externa brasileira e de outros países devedores. Né? Disso eu me lembro muito bem, porque nos anos 80 eu tive a ousadia de ir para o governo como secretário de Política Econômica,
e foi aquela discussão sobre o plano cruzado, etc., mas que não tocava no ponto central. O ponto central da hiperinflação brasileira era o mesmo da Alemanha nos anos 20, que é uma fuga da moeda nacional. Se não tinha como, indexação, etc. Lá na Alemanha não tinha indexação, foi uma inflação violenta. Aqui a indexação funcionava com dupla mão. Ela estendia o aumento de preços e, ao mesmo tempo, reduzia o impacto que esse aumento tinha sobre as fortunas, sobre o dinheiro, sobre a riqueza das famílias. Né? Mas, no final das contas, nós caminhamos até os anos, eu diria até Plano Real, né? Com a inflação no mês que foi decretado o Plano Real era de 80% ao mês. E, então, voltando um pouco para essas manobras subreptícias da economia, quando você ancorou o real, nova moeda, ao dólar, né, porque esse é que garantiu a estabilização. Assim como na Alemanha foi o Banco Morgan que fez o financiamento de proteção para a moeda alemã, para o marco. Né? Aqui, nós tivemos o benefício de uma queda de uma inflação angustiante, muito forte, e muito capaz de desorganizar as relações econômicas fundamentais, mas, por outro lado, veja como as coisas são. Né? Por outro lado, para manter aquela ancoragem no dólar, você teve que subir a taxa de juros de uma maneira absurda. Taxa, se você tiver paciência para observar, a taxa Selic real chegou a 27% durante o período, até 99. Então, esse eu dou isso como exemplo dos riscos que você assume quando se vale do financiamento em moeda forte, porque nossa moeda não é conversível, né? Então ela tem uma fragilidade que está sendo demonstrada agora com essa flutuação enorme do câmbio, etc. E a tentativa de você prevenir isso ou impedir subindo a taxa de juros, isso tudo uma situação, define uma situação muito contraditória e muito difícil, né? Porque enquanto você tiver esse movimento de capitais, aliás, eu posso dar vários exemplos, capitais financeiros, né? Você não vai ter estabilidade do real. Assim como a Argentina também, que agora recebeu empréstimo do FMI e resolveu liberar a taxa de câmbio, já foi para os diabos lá, né? Então, a gente tem que falar isso porque é importante você deixar registrado essas complexidades da vida econômica, né? Tem que falar isso. Como desarticular isso? Porque, na verdade, até o professor Filgueiras, aqui da UFBA, né, tem um artigo dele bacana, quando ele fala sobre a questão das consequências do Plano Real, né, que a gente mirou no que era a maior dor nossa, que era a questão da estabilidade, da instabilidade, né? Mas, assim, as condições do Plano Real, ela nos aprisionou também no processo de crescimento, de condução da própria política monetária. Então, como é possível desarticular isso de forma que a gente passe a ter realmente o domínio da política monetária, né? E fiscal também, né? Aí, qual é o elemento determinante? O elemento determinante é
o movimento de capitais, que não é só movimento spot, mas as apostas que são feitas nos mercados futuros, sobre o comportamento do câmbio dos juros. E esses mercados futuros ganharam uma preeminência, uma importância muito grande, que não é considerada, em geral, nas análises dos economistas. Eu tenho insistido isso, junto com o Manfred Bach, que é meu coautor, para mostrar a importância que os mercados futuros têm na definição do câmbio e que essas flutuações são muito agudas, sobretudo quando se trata de uma perturbação qualquer da ordem mundial. Você vê que dessa vez, como o dólar está comprometido pelas ações do Trump, está se desvalorizando, o Brasil, né, teve uma desvalorização e está com 5,80, né? Mas a gente precisa ter claro o seguinte, aí o pessoal fala, 5,80 tá bom, mas o problema é que isso tem volatilidade, existe uma forma de você medir isso através das curvas VIX, né? Então, essas curvas, eu estava observando outro dia, ela aponta a volatilidade. A volatilidade subiu de uma maneira impressionante, né? Então, você tem um sistema monetário financeiro internacional que está totalmente obsoleto. Ele, na verdade, está disfuncional. Mais que obsoleto, ele está disfuncional. E os Estados Unidos não conseguem segurar a função de moeda reserva do dólar, estão temendo por isso, né? E você está criando um outro espaço monetário em torno da China, na Ásia, né? Onde as transações são feitas, todo mundo diz, mas é só 4% e o... Mas a gente não pode esquecer, eu sempre gosto de lembrar, voltando para a história, que depois da Primeira Guerra, depois do Tratado de Versalhes e tal, o dólar começou a assumir o papel de moeda reserva em relação à Libra, que a Libra tinha sofrido uma perda muito grande durante o período em que ela teve que tomar emprestado dinheiro dos Estados Unidos. A Libra sofreu um enfraquecimento. E, se olhar os anos 20, até o fim da Segunda Guerra Mundial, é o avanço continuado do dólar como moeda reserva e o encolhimento do papel da Libra, né? E aí, isso culmina com Bretton Woods, em que a pressão dos americanos, dos banqueiros industriais americanos, foi de tal ordem que o Dexter White, que é até um sujeito mais progressista, mais razoável, ele acabou adotando a vinculação do dólar ao ouro, né? Coisa que durou aí de 44, 45 até 71. Tá ok, mestre. Eu quero agradecer, está chegando o horário aí que o senhor tem que se arrumar e vestir a camisa, botar a bandeira. Tá? É isso. Muito obrigado, viu, mestre? Foi muito bom, eu agradeço muito. Espero que tenha ajudado os ouvintes. Muito obrigado, mestre. Boa noite para o senhor e bom jogo, que o Palmeiras ganhe, né? Muito obrigado, muito obrigado. Você torce para quem? Mestre. Eu não gosto muito de futebol, mestre. Não. Aqui na Bahia é acirrado muito o Bahia e o Vitória, né? Eles ficam aí se esgafiando. Enquanto Bahia... aí o Palmeiras e o Corinthians, né? Ainda tem o São Paulo, que é um intruso nessa coisa. Mas fica ali no meio, né? Não tem grandes resultados como os dois. Fica no meio. Mas valeu, mestre. Muito obrigado e bom jogo, viu? Sucesso. Muito obrigado. Aí. Um grande abraço. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Um abração. Um abração.